Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 44 da apostila 3, referente ao tema Ecologia, Populações, Comunidades e Ecossistema. Para começar nossa aula de hoje, vamos falar sobre alguns conceitos importantes. O primeiro seria o conceito de ecologia. O que seria ecologia? Ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente onde vivem. Logo, podemos concluir que há um relacionamento complexo, duradouro, dinâmico e inevitável entre os seres vivos e o ambiente onde vivem. Esse relacionamento é o objeto de trabalho da ecologia moderna. Então, a ecologia nada mais é do que uma ciência que estuda a relação do ser vivo com o seu habitat. Lembrando que o ser vivo precisa do seu habitat e o habitat, por incrível que pareça, também depende do ser vivo. O ser vivo retira do seu habitat o alimento que precisa, que necessita, constrói sua moradia nesse habitat e também se reproduz nesse habitat, elimina seus resíduos e morre nesse habitat. Por isso, é de extrema importância essa relação, considerada complexa, duradoura, porque ela dura todo o ciclo de vida desse ser vivo, dinâmica, porque há nascimentos e a morte, e inevitável. Esse relacionamento, atualmente, é objeto de trabalho, de foco, de estudo da ecologia moderna. Um outro conceito importante é o conceito de ser vivo. São seres constituídos de células e que vivem em grupamentos, ou seja, são organismos que vivem em grupos. Eles modificam o ambiente e retiram dele seu alimento, constroem suas moradias, eliminam seus resíduos e completam seu ciclo de vida, tanto com nascimentos quanto com mortes. Agora, nós vamos verificar um pouquinho da organização da natureza e vamos verificar os conceitos principais dessas organizações. O primeiro seria populações. O que seriam populações? Populações são o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área num espaço de tempo. Então, podemos exemplificar a população como nós mesmos. Nós mesmos somos pessoas da mesma espécie que compartilhamos, por exemplo, uma mesma área, ou seja, a mesma cidade, a cidade de São Paulo. Então, somos uma população e habitaremos essa área durante um espaço de tempo, durante o nosso ciclo de vida. O que seriam comunidades? Comunidades são conjuntos de espécies distintas que vivem no mesmo local e compartilham algo em comum. Então, ao contrário de população, aqui são conjuntos de espécies distintas e não da mesma espécie, que vão compartilhar o mesmo local e compartilhar algo em comum. Podemos exemplificar comunidades como, por exemplo, nós e nossos animais de estimação. Nós compartilhamos o mesmo ambiente com nossos animais de estimação e somos de espécies distintas, mas vivemos no mesmo local e compartilhamos algo em comum, que é a mesma moradia. E ecossistema? Ecossistema é um conjunto formado por comunidades bióticas, ou seja, seres vivos, que habitam e interagem em determinada região, e pelos fatores abióticos, ou seja, fatores químicos e físicos, chuva, vento, terremoto, entre outros, que exercem influência sobre essas comunidades. Então, o ecossistema é um conjunto de comunidades e o habitat em que vivem, e a influência dos fatores químicos e físicos nesse habitat sobre essas comunidades. E biosfera? Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, sendo o maior nível de organização da natureza, o maior nível de organização ecológica. Ela inclui a biota, ou seja, os seres vivos e todos os compartimentos terrestres, a litosfera, que corresponde à Terra,
a hidrosfera, que corresponde à água, e a atmosfera, que corresponde ao ar, com os quais a biota, ou seja, os seres vivos, interagem, assim como os seus processos e inter-relações. Então, a biosfera é um conjunto de ecossistemas correspondente ao maior nível de organização da natureza, e inclui tanto os seres vivos quanto os fatores abióticos, que são as regiões, mas em todos os compartimentos terrestres, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Nós vamos compreender melhor através da ilustração que vamos ver a seguir. Bom, nessa ilustração dá para compreender melhor como é que funciona essa organização da natureza. Então, tudo começa com um átomo. Do átomo se forma uma molécula, um conjunto de moléculas formam as organelas celulares e um conjunto de organelas vão formar uma unidade celular, ou seja, uma célula. Conjunto de células formam os tecidos, conjunto de tecidos formam os órgãos, e um conjunto de órgãos vão formar os sistemas. O conjunto de sistemas vão formar um organismo, que é um ser vivo. A partir daí, a gente viu então o desenvolvimento do ser vivo. Agora nós vamos ver o ser vivo em relação ao seu meio. Então, um conjunto de organismos de uma mesma espécie correspondem a uma população. Então, vocês estão vendo aí desenho de uma população que são organismos da mesma espécie. São todos raposas. Em seguida, você pode verificar a comunidade. A comunidade são o conjunto de indivíduos de espécies diferentes que compartilham o mesmo ambiente. Então, podemos observar uma raposa, uma cobra, um coelho, né? São espécies distintas compartilhando aí o mesmo habitat, que é essa floresta. Em seguida, podemos contemplar o ecossistema, que são conjuntos de comunidades, ou seja, de espécies diferentes, só que em um habitat contemplado por todos os compartimentos terrestres, ou seja, solo, água e ar, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Na comunidade, a gente só viu a litosfera, ou seja, a terra. No ecossistema, a gente observa as espécies distintas em contato com o habitat em todos os seus compartimentos. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas, todas as espécies distintas e todos os compartimentos terrestres que ficam num único planeta. Agora que vocês já contemplaram essa aula, gostaria que vocês realizassem a leitura complementar da apostila 3, fazendo um resumo no caderno, complementando com anotações, para facilitar a resolução dos exercícios, orientação de estudos para a prova e fixação do conteúdo. Em seguida, vocês vão realizar os exercícios adicionais do 6 ao 11 da página 19 e vão me enviar para o e-mail abaixo até o dia 19/5. Bons estudos e até a próxima!